Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Alguém já chegou a falar para você que recebeu uma mensagem de Deus urgente que precisava revelar para você? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre testes de profetas. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 914 e a nova pergunta do dia. Vamos falar hoje sobre um caso do Antigo Testamento entre Ananias e Jeremias. Deus declarou, por meio do profeta Isaías, sua superioridade absoluta sobre todos os falsos deuses. Uma das provas que ele apresentou foi sua habilidade de falar sobre o futuro. Isaías capítulo 46, ele comenta sobre isso. Ao longo das Escrituras, profecias cumpridas serviam para mostrar a onisciência de Deus e para dar credibilidade aos profetas do Senhor. A prova não está em falar algo vago ou identificar tendências previsíveis, nem em acertar de vez em quando uma predição ou outra. A prova de cumprimento citada por Deus está na sua capacidade de prever especificamente acontecimentos distantes e acertar todos os pormenores. O exemplo do valor do teste de cumprimento aparece na história do profeta Jeremias, que atuava cerca de 100 anos depois de Isaías. Por meio de Jeremias, Deus anunciou que os judeus passariam 70 anos no exílio na Babilônia. Isso em Jeremias 25, versículo 11. Ananias declarou que Deus havia dado para ele uma revelação diferente, afirmando que o tempo do cativeiro seria de apenas 2 anos. Ele especificamente disse que o rei Jeconias, ou Joaquim, voltaria junto com os outros. Isso em Jeremias capítulo 28. Jeremias confrontou Ananias, dizendo que era um falso profeta e que o cativeiro não acabaria logo. Jeremias, um verdadeiro profeta do Senhor, acrescentou mais uma profecia. Ele disse que Ananias morreria ainda naquele ano. Qualquer judeu que ficou na dúvida teria como distinguir entre esses dois, porque um profeta falou uma coisa que seria cumprida em pouco tempo e o outro também. Os dois fizeram profecias de coisas que aconteceriam em 2 anos ou menos. De fato, Ananias morreu no 7º mês do mesmo ano. E depois de 2 anos, os exilados continuavam na Babilônia. Seriam libertos somente depois da queda da Babilônia, exatamente como Jeremias falou, 70 anos depois. O rei Jeconias continuou encarcerado na Babilônia por 37 anos e nunca voltou para Jerusalém. Pode verificar os fatos em 2 Crônicas 36 e 2 Reis, capítulo 25. O conflito entre Jeremias e Ananias ilustra o teste de cumprimento que deve ser aplicado para identificar falsos profetas. 800 anos antes desse caso, Moisés havia comunicado esse teste revelado por Deus. Ele disse que profecias não cumpridas vêm da presunção do falso profeta e não do Senhor. Isso em Deuteronômio, capítulo 18. O teste de cumprimento não é apenas um filtro para expor mentirosos, é um reflexo do caráter de Deus. Um Deus que cumpre sua palavra é digno de confiança. Sempre que alguém afirma falar em nome de Deus, devemos perguntar: isso se cumpriu? Se não, a fonte é presunção humana, não revelação divina. Agora pergunta 914. Ao ouvir sobre o estado das muralhas de Jerusalém e a miséria do povo, qual foi a primeira reação de Neemias? Alternativas. A. Ele pediu demissão imediata. B. Ele organizou um exército. C. Ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Ou D. Ele escreveu uma carta aos anciãos. A resposta certa, alternativa C. Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou,
conforme diz Neemias capítulo 1, versículo 4. E a pergunta 915. Após a morte de Saul, Davi consultou o Senhor e foi orientado a subir para a cidade de Hebrom. Verdadeiro ou falso? Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Devemos testar os profetas, provar os espíritos, identificar aqueles que falam do seu próprio coração e não da palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.